Eu não queria falar, porque eu acho ainda um prematuro fazer um vídeo sobre o que a questão do Supremo que está sendo discutida, da criminalização da homofobia. Mas tem certos aspectos nessa questão que talvez a sociedade em geral não tenha percebido. O que está se discutindo vai além da homofobia. Não é um problema específico de orientação sexual ou identidade de gênero. Do momento em que existe uma bancada, né, evangélica, existe uma religião que representa hoje talvez 25% da população, com certeza é a segunda maior religião professada no Brasil, tá? E que tem um poder político que se arma com todo um esquema de poder de eleger representantes e elege efetivamente representantes para o legislativo, é isso, que atua diretamente, que está atuando diretamente, fazendo pressão para que essa lei não passe e que quer dizer, que nenhuma lei passe dentro desse legislativo, dentro da Câmara, dentro do Senado, etc. e tal, que nenhum projeto de lei passe nesse sentido, criminalizando uma coisa que é óbvia, né? Que é a discriminação que o homossexual sofre na sociedade brasileira. Bom, essa história já é antiga, isso daí já vem, acho que desde o PLC 122, em que esses parlamentares, essa frente parlamentar evangélica, ou a bancada evangélica, como as pessoas conhecem, tenta bloquear qualquer questão nesse sentido. E a razão disso é muito simples. Eles querem continuar a pregar dentro dos seus templos e para além deles, isso é o pior, quer dizer, dentro das redes de TV, nos seus programas, né, de TV, rádio, etc., que a homossexualidade é pecado. Vamos por partes. Eles não pregam apenas que a homossexualidade é pecado. Eles querem impor normas dentro dos dogmas da religião deles, né? Daquilo que eles acreditam, da fé que eles professam, para toda a sociedade, retirando aí o laicismo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de cada cidadão viver e professar a religião que quiser, viver dentro dos conceitos e padrões e regras da religião que ele professar, ou até aquele que não tem religião, né? Esse é um país laico. Só dentro de um país laico você pode ter liberdade religiosa, certo? Eu acho que isso fica claro, né? Que se o país não é laico, o país tem uma religião oficial. O nosso país não tem uma religião oficial, ok? O nosso país é um país laico e, portanto, você tem a liberdade de professar a fé que você bem entender. E, obviamente, de viver dentro dos conceitos, dos dogmas da religião que você bem entender, ou que você abraçar, que você escolheu, ou que foi escolhido, seja lá qual for o meio, né, que te leva ou que te levou a professar essa religião. Então, este tema é de fundamental importância para ateus, para candomblecistas, para budistas, para, enfim, taoístas e por aí vai, né? Para o messiânico, para o judeu, ok? Para todos, para todos. Para o católico, na verdade, porque a gente tem que defender essa liberdade religiosa, certo? Essa separação de Estado e religião e igreja que já vem desde lá do iluminismo, ok?
E não é uma ideia nova, isso efetivamente não é uma ideia nova. O que a gente está sentindo hoje em dia é um grande retrocesso. Então, na medida em que está em discussão a criminalização da homofobia e que eles se posicionam contra, eles estão exercendo ali, na verdade, o poder deles, o poder que eles já construíram dentro da sociedade brasileira, dentro do próprio legislativo e do judiciário. Estão querendo estender esse poder também para o judiciário, ok? Então, que fique claro que a discussão está um pouco além, ou muito além, da minoria LGBT, ainda que eu particularmente não acredite nesse conceito de minoria. Eu acho que lei é feita para todo mundo e acho que a liberdade de expressão, a liberdade de credo, a liberdade sexual, ela está em jogo nessa situação toda aí. Deu para compreender o que eu estou tentando dizer? Ou seja, é uma grande manifestação de poder e força que eles estão tentando fazer dentro da nossa sociedade, usando essa questão da criminalização da homofobia. Amanhã pode ser, por exemplo, para proibir a idolatria, retirada de imagens, por exemplo, de parques, de oratórios, como já estão, em certos lugares estão retirando os oratórios, né? E isso atinge diretamente as pessoas espíritas também, óbvio, né? E católicas, correto? Então, sabe Deus o que pode surgir aí depois. Então, eu creio que é hora de dar uma noção de limite a essa pequena confusão que eles fazem entre pregação religiosa e discurso de ódio, correto? Veja bem, eu professo uma religião, eu sou candomblessista, eu sou macumbeiro, se você quiser chamar assim, que eu não me incomodo nem um pouco com esse termo, aliás, eu uso esse termo. Eu também tenho meus dogmas religiosos, mas eu não quero impor a ninguém que viva dentro daquilo que os meus dogmas pregam, que a minha religião prega, ok? Essa é a questão. E também não uso isso para difamar ninguém, para criar uma situação de um cidadão de segunda classe. O que está em jogo nessa questão da criminalização da homofobia é isonomia. Isonomia, igualdade de direitos, certo? Os homossexuais, os LGBTs, eles não estão querendo nada que não seja dado aos heterossexuais. É uma realidade que pessoas sofrem uma discriminação tipificada dentro da sociedade brasileira por ser pela orientação sexual. Você pode, em qualquer estádio você vê isso, quer dizer, em qualquer briga, discussão de rua, em qualquer botequim, você vai ver isso, você vai ouvir isso, né? A maneira depreciativa, tanto é depreciativo, veja bem, tanto é depreciativo, que até já existe esse entendimento dentro do direito quando você trata dos crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia e injúria, correto? Você chamar uma pessoa, enfim, falar que uma pessoa é homossexual é tido como um atentado à honra desta pessoa, correto? Sendo passivo, então, passiva da pessoa entrar com um processo, ainda que esse processo seja personalíssimo. O que significa um processo personalíssimo? Ele não é uma ação personalíssima, ou seja, não é uma ação pública em que o Ministério Público acate essa ação e represente esta pessoa que foi vítima de homofobia, certo? Isso faz toda a diferença. Mas se a lei reconhece que atenta à honra de alguém, é porque isso é depreciativo. E é depreciativo por quê? Eis a pergunta. Né? A resposta dessa pergunta legitima completamente a criminalização da homofobia. E como eu estava dizendo, a gente está vivendo num momento em que barracões de candomblé, templos, tá, do candomblé, estão sendo expulsos de comunidades.
estão sendo depredados, estão sendo incendiados, pessoas estão sendo ofendidas, mortas, assassinadas, certo? Por causa da religião delas. Porque o mesmo discurso de ódio, o mesmo discurso, vamos dizer, da pregação religiosa, certo? Que é feito na igreja contra o homossexualismo, como eles colocam que eles não usam homossexualidade, eles usam homossexualismo como sendo um pecado, o que eles dizem? Ah, o sangue cairá. Eles citam, né? O sangue cairá é uma abominação. O que é abominável você pode acabar. Você está dizendo ali que aquela pessoa ela é um pecador, né? E de repente na cabeça dos outros essa pessoa é uma pessoa menor, é uma pessoa inferior, é uma pessoa que tem mais a que ser apedrejada, que tem mais a que ser queimada em praça pública, que pode ser ofendida porque ela é pecadora, percebe? Esse mesmo discurso de ódio, ele é usado também contra as religiões. Por quê? A religião evangélica, ela segue muito esse caráter evangelizador, catequista, né, de levar a palavra, esse caráter conversor, correto? Só que a gente não está falando de religião, a gente está falando de lei. E todos são iguais perante a lei. Não é isso? Não se deve admitir nesse país um cidadão de segunda classe. Deu para entender o que eu estou tentando dizer? Quer dizer, o que está em discussão agora no Supremo não é apenas a questão da homofobia. No viés dessa discussão vai também a liberdade religiosa. Vai dar, melhor, essa discussão, o resultado disso tudo, vai dar noção a esta bancada de limites, correto? Olha só, o limite é o laicismo do Estado, é o direito civil, é o direito cidadão, certo? E a religião. Vamos manter essas duas coisas muito separadas, muito bem separadas. Você pode dizer que a homossexualidade para você é pecado? Sim, pode. Pode. Dentro do seu templo, da sua religião. Particularmente, a minha religião não condena a homossexualidade ou não condena qualquer tipo de comportamento sexual. Ok? A não ser que seja dentro daquele momento que você está em preceito, ou seja, que você está voltado para o sagrado. Ali você não pode ter relações sexuais em determinados momentos, ok? Por determinados períodos. Quando você está louvando o seu sagrado. Como seria, por exemplo, absurdo ter relações sexuais dentro de uma igreja, enquanto está fazendo a missa. Dá para entender? Enquanto o padre está ali no sacramento, você tem relações sexuais. Então, quer dizer, é mais ou menos isso, mal comparando, mas é isso. Mas a minha religião ela não tenta impor nenhum tipo de comportamento X ou Y a toda uma sociedade. No entanto, os evangélicos, eu vou ser bem claro, os evangélicos antes foram os católicos, e ainda existe também uma parcela de católicos que também são muito radicais e que não perceberam isso ainda que as igrejas deles, os santos deles, as imagens deles também estejam sendo depredados, quebrados, etc. e tal, por causa desse fanatismo, dessa pequena confusão, né, que seguidores evangélicos fazem do que está escrito, da verdade que eles defendem, correto? É assim, ok, é pecado para você, mas não é pecado para o outro, porque ele não professa a sua fé. Então, que o Estado, que o legislativo, não confunda essas duas coisas. E aí é que está o perigo. Porque esta bancada evangélica, esta frente parlamentar, ela confunde, sim. Ela confunde, por exemplo, quando Damares Alves, a nossa ministra, fala as coisas que fala. Quando tentam colocar, por exemplo, o ensino religioso somente voltado ao ensino bíblico, correto?
e tentam retirar de dentro desse ensino e até de dentro da própria história, no ensino de história, a história da etnia preta e o ensino da religião do candomblé, correto? Das religiões de matriz africana. Então, é um momento muito delicado que nós estamos passando nesse país, com uma tendência, o país está mostrando uma tendência muito grande ao conservadorismo, e um conservadorismo pautado em uma religião específica, certo? 25% da população, e acredito que já esteja até a mais do que isso, eu estou falando com dados bem antigos, acredito que já tenha crescido mais do que isso, tem um peso excepcional, mas não pode ditar aquilo que vai ser ensinado nas escolas. Não pode ditar leis, fazer leis. Isso se chama teocracia. E nós vivemos em uma democracia. O Estado democrático de direito, ele não pode admitir esse tipo de coisa. Essa interferência, essa obrigatoriedade, certo? Esse discurso de ódio que a gente tem visto por aí. A igreja, seja ela evangélica ou católica ou qualquer outra, ela não pode interferir diretamente nas leis desse país ou na maneira em que um cidadão vai ser tratado, correto? Para você, a homossexualidade é pecado, porque você é cristão, você, enfim, você segue na sua fé, você segue esse princípio, ok, perfeito. Não seja gay. Entende? É simples assim. Lute contra isso, se for o caso. Enfim, eu acho que não é dentro de uma clínica que você vai resolver isso, porque, ai meu Deus, a psicologia já provou que não se cura, não existe cura gay. Mas, enfim, tente lutar você contra isso, resolva você esse seu questionamento pessoal entre a sua sexualidade, a sua orientação sexual e a sua religião. Agora, querido, não tente impor a sua religião, seus dogmas religiosos, como norma para o outro, certo? Então, o que está em jogo vai um pouquinho além da sexualidade, porque aí também vai a imposição de uma verdade absoluta, de uma única religião, de uma única fé. E o Brasil, ele é formado por pessoas multiétnicas que professam N religiões, ok? Nós não temos aqui só uma religião. Nós não vivemos numa teocracia. E é isso que está sendo discutido, no viés dessa discussão da homofobia, ok? Da criminalização da homofobia. É dar um limite para essas pessoas, mostrar, não, queridos, vocês estão fazendo uma grande confusão. Vocês estão confundindo um pouco as coisas. Certo? É isso que eu queria dizer. O vídeo é rápido, era só para falar isso. Eu espero, efetivamente, que o Supremo tome uma atitude, já que o Legislativo não toma. Né? É isso que está se pedindo ao Supremo. Dada a inércia do Legislativo em discutir esse tema e reconhecer que, sim, pessoas são discriminadas de maneira bem específica pela orientação sexual e identidade de gênero, que nós tivemos que recorrer ao Supremo, correto? Que já teve decisões a favor dos LGBTs e, por exemplo, em relação ao casamento, que não é o casamento religioso, nunca foi, estamos falando de casamento civil, certo? Então, o que é civil, o que é religioso? Isso tem que estar bem claro, correto? E para eles não está claro. E é importante que se diga que não está claro porque se quer a manutenção do direito de usar os meios de comunicação para fazer essa pregação, porque é um grande divulgador de ideias, correto? Há um jogo intrincado aí, há um jogo um pouco mais complicado, um pouco mais amplo, ok? Mas ainda assim,
Nós não vamos ceder, nós não podemos ceder nesse sentido. Porque se você cede à teocracia, ela vai se instalando, e daqui a pouco você não pode mais professar a sua fé. Não é só uma questão de orientação sexual e identidade de gênero. Deu para perceber? No PLC 122, havia também a inclusão de identidade de gênero, sim, orientação sexual e credo, certo? É importante que se diga isso. Já foi feita, esse tipo de alteração já foi feita, a liberdade religiosa está sendo mantida. Mas a gente corre o risco, porque vejam bem, estão tirando da escola, estão tirando da pauta, né, essa discussão dentro das escolas. Não querem. Há o racismo também nessa história toda. O racismo, sim, porque por que se persegue tanto as religiões de matriz africana? Porque elas são religiões de pretos, certo? De pretos, de índios, de pobres, não é isso? De pessoas que vivem à margem da sociedade. Nós não podemos mais admitir, num país laico, num país que pretende que uma igualdade de direitos a todos os cidadãos, nós não podemos mais admitir que exista um cidadão vivendo à margem ou uma minoria vivendo à margem da sociedade. Correto? Não aos olhos da lei. É isso. Pura e simplesmente é isso. Então vamos pensar um pouco. O que está se discutindo agora no Supremo é de interesse de todos. Não é apenas de interesse dos homossexuais. Tá ok? É isso. Um beijo para todos, até o próximo vídeo.